Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a beleza da criação divina. E aqui fala um texto pequeno que diz algo muito importante. Tudo que existe na natureza expressa a ordem, beleza, exatidão, adaptação e presumpõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos num presente estudo. Então aqui a Bíblia fala sobre o começo de tudo. Como é que as coisas surgiram do nada? A Terra era sem forma e vazia, não existia nada sobre a Terra. E começou a existir tudo do nada. Muitas vezes existem pessoas que falam que Deus não existe. Como Deus não poderia existir em um mundo que não tinha nada e do nada se fez? Imagine que outras pessoas têm o pensamento do Big Bang. Imagine hoje que coisas explodam e formem partículas e criem coisas. Isso não acontece. Então Deus, ele falou, Deus, ele pronunciou. É por isso que as nossas palavras têm tanto poder. Não é porque temos poder, é porque existe um Deus que tem poder, que as ouve. Deus, ele falava que haja céu, que haja estrela, nuvens, separação de águas e águas, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, os animais. E Deus, ele ainda fala que haja o homem e a mulher, porque Deus, ele viu que tudo que ele tinha feito era bom, mas ele sabia que estava faltando algo e ele quis criar o universo com alguém que cuidasse, que dominasse o universo. Foi assim que Deus fez o homem. Depois de algum tempo, Deus, ele criou a mulher, porque ele viu que Adão estava só. E Deus, ele não quer que fiquemos só. Deus, ele sempre quer que a gente tenhamos uma companhia. E Deus disse: criarei uma ajudadora. Foi assim que Deus, ele fez Eva, para que Adão se sentisse feliz, porque ele olhava para os animais, sempre tinha macho e tinha fêmeas, e ele se olhava e dizia: nossa, como assim eu só? Ali cada um com seu pai e eu aqui só. E Deus é tão incrível que Deus disse: irei te dar uma ajudadora. Deus, ele colocou um sono profundo sobre Adão, que hoje a gente entendemos como um sonífero ou algo do tipo, e tirou uma costela de Adão e assim criou Eva. E Deus, ele deu um belíssimo jardim para que eles pudessem se alimentar, comer dos seus frutos e viverem felizes. Porém, Deus, ele tinha feito uma advertência. Deus disse: de toda árvore podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vós não comereis, porque se delas comer, certamente morrerão. Deus, ele tinha dado essa ordem, não era porque Deus queria privar Adão e Eva de algo, é porque Deus, por amá-los tanto, por querer tanto o bem deles, Deus disse: não comes, porque se comeres morrerás. E foi o que aconteceu, que a gente sabe, que a Bíblia nos relata que Eva, ela foi enganada pela serpente, por Satanás, comeu do fruto e achou pouco, ainda deu seu marido. Por isso que estamos nas condições que hoje em dia nos encontramos. Mas da mesma forma que Deus, ele teve um plano todo arquitetado para criar o universo, para nos formar, Deus, ele também tem um plano para que a gente possamos ser libertados deste mal, deste mundo, desse século. Em breve Jesus vai voltar. E saiba que todo o plano que Deus, ele teve para criar todo o universo, item por item, pessoas por pessoas, animais por animais, Deus, da mesma forma, ele tem um plano incrível para nos libertar do pecado, colocar sobre cada um de nós a justiça e o seu juízo, para que quando o Senhor Jesus voltar, todos nós possamos ir para o céu. Saiba que a criação divina, ela é plena. Não tem como você olhar para a criação e achar que diante de uma explosão tudo se formou. Não, não deixe que pessoas coloquem esses pensamentos na tua mente. Deus, ele fala e tudo é criado. O poder da fala do Senhor é incrível. Nunca duvide da beleza da criação divina.
foi Deus que criou o céu e a terra e tudo que existe. Fica com o Pai. Que Ele te abençoe todo sempre.